Abra sua Bíblia. Evangelho de João, como foi falado no início do nosso encontro, esse mês vamos começando um tema, né, que é muito maravilhoso, né? Vivendo, né, a igreja nos lares. E gostei que me deixaram para mim começar, porque eu quando vim para Luiz Alves, e é lícito de quase todos aqui, que foi o que eu mais falei até hoje, foi como nós vivemos uma igreja sobrenatural, uma igreja que ama Jesus, uma igreja que ama as pessoas, uma igreja que se importa com vidas. Ela precisa viver de casa em casa, ela precisa ter comunhão, ela precisa ter relacionamento, ela precisa ter poder, ela precisa ter o temor de Deus, ela precisa do Espírito Santo, do mover, né, que faz os milagres, faz os sinais. E nós achamos muito legal quando estávamos preparando esse ano, eu e o Du, e a Andressa e a Marli, os temas que nós vamos trabalhar até o meio do ano, e esse é o nosso tema para este ano, né? Para este mês, vivendo a igreja nos lares, né? E vamos tomar base o texto de Atos 2, 42 a 47. Eu não vou ler o texto porque todos os irmãos aqui já sabem. Se eu vou ler o texto que eu quero basear a nossa comunhão dessa noite, onde nós vamos comer o pão, onde nós vamos beber o cálice, onde nós vamos comungar junto. E eu quero que você abra em João, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34, aonde Jesus começa a dar o final do seu ensinamento aos seus discípulos, e ele está passando as suas últimas recomendações aos seus discípulos. E ele começa dizendo, eu vou estar lendo na NVI, e o Senhor começa dizendo, um novo mandamento vos dou. Aleluia! E ele diz, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Amém? Olha que para nós ser discípulos, precisamos nos amar uns aos outros. Para nós sermos os primeiros, os pequenos cristos, né, que andam aqui nessa terra, precisamos nos amar uns aos outros. E Jesus disse, assim como eu vos amei, que vocês amem uns aos outros. Como hoje nós não temos salinha, eu quero pedir aos pais que fiquem com seus filhos perto de você, porque nossa salinha está voltando agora o dia 11. Então, e todo o nosso culto de ceia, nós não temos sala das crianças. A igreja delas é aqui junto, para eles pegarem esses exemplos de comunhão, de andar junto, de participar do pão, participar do cálice. Mas interessante que comunhão, essa palavra tão poderosa, né? Ela é tão poderosa que ninguém pode fazer ela sozinho. Eu preciso ter comunhão com o meu irmão. E como, vou pegar aqui o Misha, né, que está lá na Suécia, mas nós temos comunhão, né? Nós nos falamos e quando nos encontramos, sempre ficamos muito felizes, né, de nos ver, porque o amor de Deus nos uniu. E se nós não tiver essa unidade do amor de Deus, nós também não vamos conseguir viver uma comunhão terrena. Porque a comunhão, ela bate de cima para baixo e ela se espalha. Ela vem da vertical e se espalha na horizontal quando nós andamos juntos. Nós começamos a crescer quando nós começamos a viver junto, quando nós começamos a comer junto, quando nós começamos a produzir algo junto. Nós ficamos mais certos do que nós precisamos sempre de alguém.
Não tem como nós fazer algo grande sozinho. E se nós estivermos fazendo algo que nós achamos que é grande, nós não estamos sozinhos. Ou então não é grande o que nós estamos fazendo. Por isso que a igreja que está aqui em Luiz Alves, nesses anos, né, e o Michel sabe que eu vim, era ele que deu o cano em mim, porque era ele que era para vir para Luiz Alves. Lembra, né, Michel? Então ele disse que até outubro terminava os estudos e em dezembro ele estava livre para vir para Luiz Alves. E como isso era em julho, não tinha como esperar até outubro, né, Michel? Eu falei, então eu vou, porque depois ele vai e continua a obra. Eu era, como que diz, uma peça do quebra-cabeça. Mas só que quando ele chegou perto do final dos estudos, Deus já tinha traçado outros planos para ele. E eu e a Marli tivemos que nos mudar para Luiz Alves. Mas Deus tinha planos. E por isso que estamos aqui, já fazendo agora esse ano 14 anos. Né? E Deus que seja louvado porque vidas têm sido salvas. Mas é interessante que o fundamento, né, da igreja, e quando cheguei aqui, falei, né, e acho que a irmã Zilma se lembra, não sei, mas era das membros mais antigas, eu lembro que abri Atos 2:42 e ministrei, porque eu achava que era aquilo que era importante para nós, como igreja, né, pudéssemos viver aquilo que estava acontecendo ali, na Bíblia, de andar de casa em casa, participar das orações, né? Participar das refeições. E tudo isso a gente tem feito aqui em Luiz Alves. Mas alguma coisa que tem me chamado muita atenção e que nós não podemos, né, como igreja, viver sem nos reunir, sem congregar. E Hebreus 10:25, eu gostaria de ler esse texto, e ele é muito importante, porque se nós fôssemos ver, poderíamos ler mais dele, mas eu quero ler apenas o 25. Mas o apóstolo ou o escritor, né, dessa carta, ele começa dizendo, a partir do versículo 19, a importância de nós perseverar. Mas no versículo 25, ele diz, não deixamos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então veja que hoje é um tempo que tem se tentado de tudo para fazer a igreja não se reunir. Não sentar, não comer o pão, não tomar o cálice juntos, tem gente tomando a ceia pela internet. Isso não é bom, meus irmãos. A importância de nós sentar, de nós nos reunir num lugar desse, e nós comer o pão e tomar o cálice junto, declarando, fazendo a nossa confissão publicamente, ela é muito séria, e ela comunica muito. E é interessante que em Atos 2, e agora eu quero ler um pedaço do texto que nós vamos estar trabalhando, quero ler do 44 até o 47, que é interessante que, como eles viviam, a forma da igreja, e eu acho que essa é a fórmula mais poderosa, e essa fórmula ela ferveu, e ela pegou fogo, e essa fórmula fez o Espírito Santo descer sobre a igreja, fez o batismo com poder, fez sinais, prodígios e maravilhas, muitas curas, muitos milagres aconteciam, porque era uma fórmula de uma igreja
que perseverava e que andava junto, que orava, que dependia do Espírito. E foi isso que trouxe essa igreja. E o versículo 44 do capítulo 2 diz assim: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e junto participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então veja que havia um sobrenatural, havia um mover de Deus na forma que eles viviam, na forma que eles criam e na forma como eles compartilhavam o Evangelho. E essa comunhão, e hoje uma das coisas que eu mais amo, e nós temos muitos testemunhos dos nossos GCs, né? E esse ano nós queremos começar a compartilhar testemunhos aqui do que Deus tem feito nas casas, dos milagres que Deus tem feito através das nossas reuniões simples, porque o Evangelho, ele é simples, é obediência. O Evangelho não tem nada mais diferente do que eu obedecer o que Deus me pede, de eu praticar o que Deus está nos pedindo. E os resultados, eles vão acontecendo, eles vão sinalizando. Então, quando essa igreja se reunia, eles tinham muita alegria de participarem nas suas refeições. Imagine, queridos, o quão poderoso é a unidade da igreja. Porque no versículo 42, diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações, e diz que todos estavam cheios de temor. E por causa desse comportamento, dessa vida que eles viviam, diz que muitos sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos ou dos discípulos. E que hoje nós estamos dando essa sequência. E quando o pastor Michael trouxe, não lembro, ele passou em Luiz Alves, ele falou: Elton, conheci um projeto ali no Paraná, que ele é a tua cara, a cara de vocês. Ele falou ali em casa. E aí eu peguei o contato do pastor, e o pastor Josué, que se tornou nosso discipulador aqui na época, né? E a gente sentiu-se muito à vontade para trabalhar. E quando hoje nós estamos trabalhando esse vivendo a igreja nos lares, nós estamos falando de algo que a gente vem vivendo há anos aqui, Luiz Alves. E nós temos entendido que esse é um resultado que dá e que permanece. Porque o importante que o Evangelho precisa acontecer na nossa vida é que ele traga uma transformação e que essa transformação, ela perpetue outras pessoas. Assim como é o projeto, pastor, que vocês estão vendo nos presídios. E que ele está se perpetuando por outros países, vejam bem, que já não é só num local. E eu me alegro com isso porque eu sou um ex-presidiário. O pastor de vocês aqui é um ex-presidiário. E que foi o Evangelho que mudou a minha vida, mudou meu casamento, mudou a vida das nossas filhas, e que está fazendo resultado. Então o Evangelho, ele precisa ser comunicado de casa em casa, porque tem pessoas que não virão aqui no galpão, sem que eles escutem primeiro a mensagem. E quando eu prego uma mensagem numa casa,
acompanhado de uma comunhão e acompanhado do poder do Espírito Santo, esta mensagem tem o poder de nos trazer uma unidade maior a facilitar que a pessoa venha parar no templo. Ela só virá no templo depois que ela te conhecer a tua vida, às vezes conhece a tua família, sabe o teu nome, tem relacionamento com você. Mas às vezes essa pessoa, ela é teu vizinho e você ainda não levou ela no GC. Então, quando nós temos os nossos GC e o primeiro do mês, que é agora, na semana que vem, é o nosso GC de comunhão, onde a gente faz aquele ambiente mais caloroso, às vezes assa até uma carne, às vezes sai empadão de palmito, sai pratos especiais, às vezes, nos nossos GC, sai bolo, sai cuca, sai torta de frango, sai tantas coisas, especialidades de cada um. É hora de nós fazer comunhão com as pessoas e convidar elas para elas virem e participarem. E também nós demonstrar a elas o nosso amor. O amor que Cristo nos amou. Sabe? Porque é isso que vai trazer uma pessoa a andar junto, é quando ela ser amada. É quando ela for encontrada e sentir o amor de Cristo. E é interessante que também nós precisamos entender algumas primícias, né? Para nós viver a verdadeira comunhão. E o primeiro versículo que eu falei, eu quero acompanhar ele por um outro versículo que está em Romanos capítulo 12. E o versículo 10. Romanos 12, versículo 10. O apóstolo Paulo, ele fala algo extraordinário. Romanos 12, 10. E aqui eu acredito que ele diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes, perdão, estou lendo o versículo errado. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal e prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Veja que eu acho interessante que ele começa dizendo que o amor ele deve ser sincero e que nós precisamos viver essa vida de um amor de dedicação. E sabe, meus irmãos, não é fácil de viver uma vida dedicada às pessoas. E alguns aí que me digam se é fácil ou não. Mas não é fácil. Você precisa, para você se dedicar a pessoas, você precisa estar cheio do fervor do Espírito Santo, do amor de Deus, o amor que ama e que nos amou. Porque se nós temos esse amor, que nos amou primeiro, se torna fácil nós amar as pessoas. E aí os resultados, eles vêm. Eu creio que nós estamos vivendo um tempo onde nós precisamos viver uma grande unidade na igreja. Porque a igreja, ela tem sido a resposta para a sociedade. E não é pouca coisa isso que estou falando. Quando nós, a igreja, nos tornar a resposta para as nações, o mundo vai ver e vai ver a diferença entre nós. Por isso, o rei Salomão, ele fala, né, em Eclesiastes, capítulo 4, eu quero ler esse texto, e muito se fala dele em casamentos, encontros de casais e tal,
Mas eu quero dizer uma coisa, e eu aprendo que hoje, com esse espaço que nós temos aqui, que ele é muito grande, eu vejo como é necessário a gente viver, e quando a igreja vai crescendo, a gente ter um envolvimento de mais pessoas, para que a gente consiga fazer algo, e algo bem feito, e que produza resultados. E aqui, ele fala o seguinte, Eclesiastes 9, 4, 9 a 12. Ele diz, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se os dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. E aí ele conclui dizendo que um cordão de 3 dobras não rompe com facilidade. E essa semana eu estava trabalhando aqui no pátio da igreja sozinho, arrumando as madeiras, e eu caí, e eu tranquei a perna no meio das madeiras. E eu fiquei um tempo me organizando para sair daquele lugar. E a Andressa estava em casa, mas eu pensei, eu posso gritar alto aqui que a Andressa é capaz de não me ouvir lá. E aqui eu percebo a importância da unidade no trabalho, a importância da comunhão da igreja na sociedade. E quando hoje nós vamos comer o pão e tomar o cálice, eu gostaria muito de dizer que quando nós fizemos isso, nós estamos dando uma demonstração também da nossa fé, né? E estamos declarando isso publicamente, da importância de nós trazer o Senhor, né, para dentro de nós. Porque a igreja, ela é também a justiça de Deus. Quando nós começamos a nos levantar para fazer algo no local, nós começamos a levar pessoas a serem justificadas, através do seu posicionamento de fé, através da sua atitude de vida. E muitas pessoas que hoje, elas não, aparentemente, elas acham que não tem mais saída. Eu quero dizer uma coisa, você pode estar aqui nessa noite e achar que talvez os teus problemas, eles não teriam soluções. Jesus Cristo, Ele é a nossa solução. Jesus Cristo, Ele é a resposta para a tua necessidade, para aquilo que você precisa, para aquilo que eu preciso. Jesus Cristo, Ele é a resposta. Então, quando nós levamos a palavra de Deus às pessoas, nós estamos levando aquilo que vai levar eles a abrir a sua fé, abrir o seu conhecimento e se unirem à família cristã de uma forma maravilhosa. E o apóstolo Paulo, ele fala em 1 Tessalonicenses 5, abre aí para mim, versículo 11. Ele diz, por isso encorajem-se e edifiquem uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Porque quando nós, nas casas dos nossos GC, como eu estou falando aqui, da comunhão, quando eu encontro alguém que está desencorajado, eu consigo, através da graça de Cristo nas nossas vidas, encorajar essa pessoa. Essa pessoa pode ser um grande evangelista, como o Michael, né? Pode ser um grande evangelista como o Billy Graham, como Reinhard Bonk. Por isso que às vezes, meus irmãos, nós não pregamos o evangelho para as pessoas,
Porque nós temos no mundo espiritual um adversário que tenta nos parar, porque até diz, essa pessoa não adianta, ela não tem solução. Muitas pessoas diziam isso para mim, ou de mim, que não havia solução mais para mim, porque ninguém tinha dado jeito na minha vida, nem meus pais, nem meus irmãos, nem a minha esposa, nem o Ministério Público, nem a polícia. Mas Jesus Cristo usou uma pessoa que me encorajou e disse para mim, Elton, Jesus te ama. Uma palavra tão fácil de dizer, mas que eu acreditei. Eu quero dizer para você, Jesus te ama. Talvez você pense, mas ele não me ama. Jesus Cristo te ama. E ele tem um projeto com a tua vida. Por isso que nós queremos colocar esse projeto de entrar em mais casas em Luiz Alves. Que nós consigamos entrar em infinitas moradas dessa cidade. Que estão fechadas, estão tristes, estão cercadas, porque falta o amor de Deus. Falta esse amor que transforma o homem. Esse amor que transforma o pecador. E nós temos outros versículos que podíamos apresentar aqui. Mas, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. Abre aqui, faz favor. Ele diz agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem-se sinceramente uns aos outros, de todo o coração. Veja que a base para nós viver comunhão é o amor. A base para a transformação de vidas é o amor de Deus. E eu gostaria de encerrar com um texto para daí nós tomar a Santa Ceia, que está em 1 João, capítulo 1. É interessante que o apóstolo João, ele trata muito forte essa questão do amor. E às vezes o que mais falta para nós é esse entendimento de que nós devemos dedicar mais honra às pessoas do que querer, e às vezes nós queremos o inverso. Nós queremos ser ajudados, mas nós não queremos ajudar. E a Bíblia diz que é mais feliz o que dá do que o que recebe. Então eu gostaria que nessa noite você saísse daqui com a consciência que a tua vida, ela pode fazer um grande diferencial na vida de outra pessoa. Quando você entende para o que você foi chamado. Porque quando nós entender isso, o mundo vai ver a diferença. E 1 João capítulo 1, versículo 6 e 7, ele diz assim, se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então veja bem, que o importante, e que eu e você precisamos entender, é que quando nós vivemos comunhão, não tem como nós andar nas trevas, e nem como nós viver uma vida escondida até da nossa vida. Porque quando eu começo a andar com alguém, eu começo a conhecer essa pessoa.
Da mesma forma, essa pessoa começa a me conhecer. E nessas alturas, Satanás perde a legalidade, às vezes, de um pecado, ou algo que nos impede de viver a comunhão verdadeira. Precisamos andar na luz, porque é na luz que as trevas se vão. E é quando nós trazemos coisas à luz que o inimigo perde o direito na nossa vida. Aqui, se seguirmos o texto, no versículo 8, ele diz: se afirmamos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Como o pastor falou aqui, nós erramos o alvo. E continuamente, diariamente. Mas quando nós temos a Cristo, quando nós estamos andando em unidade, eu posso virar para o meu irmão e dizer: me perdoa, eu errei. Eu posso virar para ele e dizer: me perdoa, foi mal, eu agi errado. E muitas vezes nós não queremos andar em comunhão, porque a comunhão traz à luz os nossos erros, traz à luz as nossas obras. Fica um ano vivendo junto com uma pessoa que você acha que ela é perfeita, e você vai encontrar muitas imperfeições nela. Mas Jesus, ele não fala que é para nós odiar essas pessoas. O apóstolo Paulo, ele fala que é para nós se dedicar a elas e amar elas de verdade, porque é o amor que perdoa, é o amor que encobre multidões de pecados. E Jesus fala, e com esse texto eu encerro, ele fala em João, versículo 17, e o versículo 23, veja bem, eu vou começar do versículo 20, João 17, versículo 20. Que ele diz o seguinte: a minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a tua glória. Deles a glória que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, e que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amastes, como igualmente me amaste. O mundo só vai conhecer a igreja de verdade quando nós manifestar o mesmo amor, a mesma unidade, que as pessoas vão vir no nosso meio e vão ver: não, Deus está no meio daquele povo. Quando nós nos amar, quando nós nos entregar de verdade ao verdadeiro evangelho, o mundo vai crer na nossa mensagem. Não vai precisar nós nem andar com ela debaixo do braço. Porque a maior mensagem, ela não é pregada, e sim vivida. Quando eu vivo o evangelho, sabe, eu não preciso carregar a Bíblia. Porque o verdadeiro cristão, ele é conhecido pelos frutos, pelas obras, pelas atitudes,
Pela maneira que ele anda, ele é conhecido. Então não precisa que nós ande com a Bíblia suada debaixo do braço, mas vivendo ela cotidianamente.